nós tivemos um dia memorável. Algumas pessoas, alguns irmãos daquela igreja puderam participar do culto da Reforma Protestante no Rio de Janeiro, e nós que participamos lá realmente ficamos muito contentes daquilo que vimos, daquilo que ouvimos naquele grande evento. Eu não sei realmente quantas pessoas tinham lá, mas nós estávamos na Arena 1. Eu não sei quantas pessoas cabem naquele lugar. O Samuel esteve por lá na época das Olimpíadas, mas ela estava totalmente lotada, e me parece que tinha um grupo de pessoas numa outra arena, e realmente foi um tempo muito precioso celebrar isso. Outras regiões ainda promoverão cultos. Aliás, nosso presbitério, no dia 31, não é isso, Joel? Dia 31, o culto da Reforma, em celebração aos 500 anos de Reforma, o presbitério de Volta Redonda acontecerá na Igreja Central. Viram? Os avisos, estavam no nosso aviso. Gente, seria importante participarmos, muito importante. Sei que não teve o privilégio, a oportunidade de ir ao Rio, poderá, junto com os demais presbiterianos e reformados de Volta Redonda, celebrar a Deus por isso. Hoje também um dia especial na nossa vida, na vida da nossa igreja. Pela manhã nós já tivemos Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de oficiais da nossa igreja. Nós tínhamos 3 diáconos tendo seus mandatos vencidos, e precisávamos de eleger diáconos para continuar o trabalho da junta diaconal. No entanto, os diáconos que realmente já faziam parte da junta diaconal não desejaram participar da eleição. Algumas pessoas falaram: pastor, hoje pela manhã não ficou claro o que aconteceu. Aqueles que participaram da eleição são aqueles que desejaram participar da eleição. Então, quem não participou, eu expliquei aqui durante o mês que quem já faz parte, quem é diácono, quem é presbítero, que vai vencer o mandato, já são candidatos automaticamente. O conselho apenas pergunta: você deseja participar da eleição novamente? Quer continuar? Não queremos, ou queremos. Ou seja, já são candidatos automaticamente. Então, aqueles que estavam aqui hoje pela manhã viram que foram eleitos 2 irmãos, o Alex e o Silvano, sendo que o Alex já era diácono e o Silvano foi eleito, e são os 2 membros da nossa igreja servindo a Deus lá na nossa congregação no Roma 2. Então eu queria convidar vocês para a gente ler um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13. Neemias capítulo 13, versículos 30 e 31. Vamos ler? Queria pedir à igreja que lesse os 2 versículos. Vamos? Limpei-os, pois... Neemias, então, chegando à conclusão do seu trabalho: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Vamos orar? Deus querido, nós te damos graças por tudo que pudemos viver neste dia na tua casa. Parte da manhã, na escola dominical, na assembleia, um tempo precioso, importante na vida da tua igreja. Agora também no culto, tudo que já pudemos participar, ver e ouvir. Importante para a nossa vida, para a edificação do corpo de Cristo nesse lugar.
Mas agora lemos mais uma vez a Tua Palavra e pedimos, derrame da Tua graça sobre as nossas vidas. Fale um pouco mais ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes, porém, temos pessoas lá fora. Eu queria chamar o pessoal lá de fora. Irmãos e irmãs, vem aqui para dentro, por favor. Tem espaço para vocês aqui agora. Está meio alto esse, né? Não, fala que o pastor só vai pregar quando entrar. Vamos imprensar aí, gente? Vamos? Isso. Ó, aqui tem lugar, cabe aqui umas 4 pessoas aqui na frente. Joia. Desse lado aqui tem lugar. Tem Selminha. Tem Bernardo, Laís. Ah, gravei o nome, Laís, você viu, né? Aninha. Joia, aqui tem lugar, gente. Banco da frente, Bernardo. Pode vir. Virando. Vamos te ver. Todos? Já tem lugar, gente. É. Fala aí na hora que o pastor só vai pregar quando entrar. Tem lugar? Hã? 7 é o número bíblico. Cabe. Não cabe 7, gente? Quer ver? Então arruma um lugar lá fora, vamos todo mundo para lá. Vamos lá. Você está com a sua Bíblia aberta? Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Como você está olhando aqui nas nossas TVs, o tema que eu proponho para essa mensagem, para esse sermão nessa noite é crentes que servem. E sinceramente que talvez a primeira questão é, escuta aqui, tem algum crente que não serve? E quando você ouve ou lê isso daqui, o que te vem à mente? O que é não serve? Serve ou não serve? Será que é o sinônimo, você por um acaso pensou no sinônimo de prestar? O que serve é aquilo que presta, o que não serve é aquilo que não presta. E realmente é uma provocação para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Porque em casa, vocês aí que são esposas, eu sei que você jamais teve que falar para o seu marido, você não serve. Né? Esse homem não serve. Na ideia assim, esse homem não presta. Eu acho que o não presta até alguém já arriscou. Não, aqui na igreja não. Não, isso acontece fora da igreja. Não é? Mas a ideia que eu tenho como a palavra serve, não é o sinônimo de prestar, mas tem a ver com serviço. Servir. Então eu queria conversar hoje, um pouquinho com base nesse texto aqui, para a gente nos preparar para a ceia, falando sobre crentes que servem. E por que a expressão crentes? Por que não servos? Por que não líderes? Para que seja muito próximo, para que seja mais pessoal. Não estou falando especificamente para os membros da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, estou falando para crentes. E a palavra crente, no seu significado mais simples, é aquele que crê. Ok? Mas servir onde? Eu quero falar com aqueles que são crentes, aqueles que creem, mas que servem na obra, na causa de Deus. Essa é a minha proposta aqui. O texto que a gente leu aqui, esses 2 versículos, é a conclusão final do livro de Neemias. A gente conversou aqui durante todo o mês com base no livro de Esdras. Mas a minha proposta era desde o início ver Esdras e Neemias e aprender com eles algumas coisas sobre reformas, porque eles ajudaram o povo de Deus, Israel, num tempo muito difícil, a promover, a viver reformas para eles. E o reformar, por favor, gente, reformar, o Vandinho falou aqui, eu já tinha falado durante o mês, reformar para nós significa voltar à fonte. É um retorno à forma original. E para a reforma protestante do século XVI, isso significava voltar às origens.
principalmente no resgate da Escritura, da importância da Escritura, de quem era a Escritura, a Bíblia Sagrada, na vida da igreja, para que realmente a igreja, que naqueles tempos não tinha acesso à Escritura, não tinha acesso à Bíblia, pudesse ter. Isso aconteceu lá na Reforma. E sinceramente, eu acredito que nós precisamos de reformas. Nós precisamos de voltar à fonte, todos os dias, de voltar à origem. Eu me lembro de nosso período de acampamento de carnaval, o pastor Diego, que esteve conosco, pregando conosco. O Diego falou sobre amor, falou sobre fidelidade, falou sobre compaixão. E num determinado momento ele falou assim: gente, eu sei que isso é difícil ter isso, é difícil demonstrar e viver compaixão, é difícil perdoar, eu sei disso. Mas quando a gente não tem, e ele falou o seguinte naqueles dias, disse, olha, quando a gente não tem algo para dar, a gente tem que ir à fonte. E Deus é a fonte de todo o amor, Deus é a fonte de todo o perdão, Deus é a fonte. Nós precisamos retornar sempre à fonte. Foi o que o Diego nos disse. E a proposta da reforma protestante é esta. E a proposta aqui, para nós, Casa de Pedra, é esta também. Voltarmos sempre, cada dia, à fonte, buscar isso. Então, é nesse sentido que eu quero hoje falar sobre crentes que servem. O livro inteiro de Neemias nos mostra um servo de Deus, um estrategista, um líder fantástico. Fantástico, Neemias, em todos os sentidos. E ele promove reformas militares, sociais, na reconstrução dos muros de Jerusalém, destruídos, depois de um tempo muito, muito terrível, um tempo de miséria. Capítulo 1 de Neemias, Neemias que é um escravo do rei Artaxerxes, num período de império dominador. Ele está um dia, ele é copeiro do rei, e ele está lá servindo como copeiro, e de repente ele recebe o reino, a corte, recebe uma comitiva de Jerusalém. E ele pergunta: como é que estão as pessoas lá em Jerusalém, nossos irmãos? E eles dizem: está tudo destruído, os muros estão quebrados, quem está lá está em grande miséria. Terrível o que está acontecendo lá. Neemias, apesar de escravo, está bem, trabalhando com o rei, no palácio. Mas diz a palavra de Deus, no capítulo 1 de Neemias, que Neemias chora, se entristece com a notícia. E então, ele lamenta por muito tempo. Tempos depois, Neemias vai ter uma conversa com o rei, ou ele se apresenta ao rei para servi-lo no seu trabalho. E entre esse dia que ele sabe dessa situação, dessa notícia, e o dia que ele vai se apresentar, e o rei percebe que ele está triste, viu-se passado 4 meses. Diz a Bíblia que Neemias então ora, chora e jejua durante esses 4 meses, para que Deus pudesse mover o coração do rei. Então, quando o rei fala com ele: você está triste? O que está acontecendo? Ele dá um salto, um grito, para proteger a sua vida. Ele não podia se apresentar triste diante do rei. E ele diz: viva o rei para sempre. E ele diz: como é que eu poderia estar alegre? A cidade, os meus pais, estão em ruínas. E ele conta ali a história, e o rei fala: o que você está me pedindo? O que você quer? Ele diz: eu queria voltar lá, eu queria reconstruir os muros da cidade. E assim como aconteceu com Esdras, o rei, ele abre as portas, abre os celeiros do reino, para que Neemias pudesse voltar com uma comitiva e reconstruir os muros. Muita coisa acontece, muita oposição se levanta, tentativas de matar Neemias, e ele firme. Acontece algo fantástico, eles terminam a construção dos muros de Jerusalém em 52 dias. No capítulo 3 do livro de Neemias tem algo maravilhoso. As famílias, os líderes estão ali, cada um numa parte do muro, reconstruindo o muro, colher de pedreiro na mão, colher de pedreiro numa mão, espada na outra, por causa dos inimigos que queriam atrapalhar. Isso acontecia dia e noite. Mas no capítulo 3 fala que o sumo sacerdote estava lá, com a colher de pedreiro na mão, inspirando outros. E assim
diante dessa jornada única, de um povo que se une em uma só força para esse trabalho, eles então reconstroem os muros. No capítulo 8, outra coisa sensacional, eles pedem para que Neemias se torne então o governador, e eles pedem para que Esdras se apresente na cidade e leia o livro da lei. Dá uma olhada na sua Bíblia, capítulo 8, para você ver como isso é maravilhoso. Leia em casa. Leia em casa. Eles leem a lei, tão somente a lei, de Gênesis a Deuteronômio, desde a manhã até a tarde, e o povo está em pé, assistindo, aprendendo, ouvindo a leitura. E o que acontece naquele dia? Enquanto a lei de Deus é lida, o povo chora. Percebam, o que leva o povo de Deus a chorar não é um emocionalismo barato que pode ser fabricado nos nossos cultos, mas é o confronto com a lei de Deus. Quando a lei de Deus era lida, o povo chorava da manhã até tarde. Então Neemias e os demais sacerdotes chamam o povo e falam assim: opa, se alegrem, voltem para casa. Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de júbilo. Quem são os crentes que servem? Quantos são os crentes que servem? Aí nós vamos para o último capítulo de Neemias, capítulo 13. Ele faz algumas coisas aí que vale a pena ser destacadas e revistas por nós. Neemias, quando ele passa um tempo na corte novamente, ele volta depois de um ano. E ele encontra o povo totalmente perdido. O povo tinha se casado novamente com mulheres estrangeiras. O sumo sacerdote tinha feito uma câmara na casa de Deus, vamos chamar de quartinho, de puxadinho. O sumo sacerdote fez um puxadinho para alguém que tinha se casado com um parente. E essa pessoa que vai morar nessa casinha, nesse puxadinho, que vai usar, é um amonita chamado Tobias. Extremamente contra a vontade de Deus. Se você olhar no capítulo 13, Neemias faz algumas coisas bem curiosas. A primeira coisa que ele faz é confrontar muita gente. Neemias vai lá no sumo sacerdote e fala assim: escuta aqui, como é que é isso? Um amonita morando na casa de Deus. O que Neemias faz? Ele entra nessa câmara, pega todos os utensílios de Tobias, joga fora e expulsa todo mundo de lá. E manda purificar a câmara, que era o lugar onde se guardava os mantimentos da casa de Deus. O sacerdote que tinha feito isso é o sacerdote responsável pelo louvor da casa. Então ele expulsa, jogando tudo para fora. Aí acontece uma outra coisa, porque ele confronta essa turma, confronta o sacerdote. Mas acontece também que os vendedores estavam chegando em Jerusalém no sábado e fazendo comércio. E Neemias fala: o que é isso? O sábado é dia separado para o Senhor, não pode ter comércio aqui dentro. Neemias manda fechar os portões, manda colocar guardas. Diz a Bíblia que por umas 2 noites os vendedores ficaram do lado de fora esperando, e Neemias vai lá e dá um recado: se vocês ficarem aqui, nós lançaremos mão de vocês. Então não acontece mais. E Neemias então vai para um segundo confronto, porque se antes ele confronta o poder do templo, agora ele confronta o poder financeiro. Gente que tem dinheiro. Diante dos casamentos mistos, Neemias fala assim: o que vocês fizeram? Isso não pode acontecer. Vocês precisam se separar dessas mulheres. E existe algo deste texto que é único. Ele diz que as famílias já não falavam nem o mesmo idioma. Os filhos não falavam o idioma dos hebreus.
Capítulo 13, versículo 25, olha a que ponto chega Neemias. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem vossos filhos, nem para vós mesmos. Ou seja, ele bate de frente com eles, com os chefes das famílias, bate em alguns, espanca alguns e arranca o cabelo de outros. Imagina se a moda pega. Esse é Neemias. Esse é o líder. Ele confronta a família. Os líderes de famílias. Neemias, então, enfrenta os confrontos, exorta as pessoas para uma convergência, ou seja, gente, nós precisamos voltar todo mundo aqui, ó. Reforma, retorno, a origem, quem somos? Povo de Deus. Neemias reafirma o referencial. E qual é o referencial? A lei de Deus. Não é o que Neemias quer, não é o que Neemias pensa, nem o que Neemias acha, mas é a lei de Deus. Esdras e Neemias fazem isso. Eles enfrentam os confrontos, exigem essa convergência, reafirmam a lei de Deus como referencial, e mais, tudo que eles fazem, eles submetem a Deus. Nós vimos aqui sobre Esdras. Esdras vai voltar para Jerusalém. Gente, vamos fazer jejum para Deus nos guardar a viagem. Tudo submete a Deus. Neemias faz isso pelo menos umas 4 vezes. Neste capítulo 13 ele fala: lembra-te de mim, Deus meu. Ele faz, tem uma ação, fala com Deus. Tem outra ação, fala com Deus. Como se depois de cada ação ele pede para Deus validar o que ele acabou de fazer. E uma vez que Deus validasse o que ele acabou de fazer, ele sabia que Deus abriria as portas para que uma nova ação acontecesse. É por isso que no último versículo que nós lemos aqui, nós vemos esse resumo. Ele, ó, limpei de toda estrangeirice, fiz tudo isso aqui, e em resumo, os dois promoveram reformas. Agora, durante o mês inteiro eu falei, qual ou que tipo de reforma é necessária para nós? Eu falei, eu vou dizer isso no último dia. Creio que a reforma que nós precisamos, que a igreja precisa nesses dias, seja uma reforma espiritual. Não é uma reforma institucional. Não é mudar o tipo de ministério. Não é trocar o ministério de nome. Não é criar coisas novas. Nós não precisamos disso. A estrutura é boa. Toda estrutura é boa. Toda estrutura serve quando ela é criada para um determinado fim. Mas nós precisamos de reformas espirituais. E o que eu tenho em mente como reforma espiritual? O que seria uma reforma espiritual? Em linhas gerais, é algo que mexeria com a nossa espiritualidade. Se reforma é voltar à origem, uma reforma espiritual é nos ajudar com a nossa espiritualidade para que ela voltasse à origem. Você lembra lá quando você foi movido por Deus aquela vez? Quando Deus falou ao seu coração? Quando Deus impactou a sua vida? Lembra daquele dia? Talvez no quarto de oração, talvez vivendo algo, talvez uma experiência marcante com os joelhos no chão. Você lembra daquele dia? É possível que alguns se lembrem. Talvez seja voltar àquele dia, aquela situação. Mas a reforma espiritual, para mim, ela tem a ver com isso daqui. Ela é uma reforma que nos ajuda a entender sobre a ação do mover de Deus em nós. Para mim, espiritualidade tem a ver com isso. O desenvolvimento de uma consciência que me ajuda a ver e a perceber a ação e o mover de Deus nas nossas vidas, para que essa ação e esse mover de Deus nos ajude, nos inspire e nos coloque no caminho. Ou seja, como é que Deus se mexe? O que Deus está fazendo ao nosso redor, através das nossas vidas e para com as nossas vidas?
A igreja precisa disso. Precisa entender que Deus nos chamou. Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas, irmãos, não foi para sentarmos na janelinha do bonde da salvação e aproveitarmos a paisagem. É para entrar na guerra. Paulo disse que nós estamos em guerra. Não é contra carne ou sangue, mas contra potestades. Há uma guerra acontecendo. Às vezes a gente se pergunta por que algumas coisas não andam, não avançam na vida das pessoas, no nosso país. É porque é uma guerra espiritual sendo travada. E muitas vezes a gente vive a vida espiritual sem se perceber, sem dar conta disso. Deus te chamou sim. Tenho certeza, Deus te chamou sim. Mas foi para algo especial na obra dele. Deus quer salvar gente perdida. E ele contou conosco para isso. Mas e se a gente não fizer isso? Quando a gente não faz, as pedras começam a clamar. Bom, vamos lá. Em resumo de tudo que a gente viu sobre Esdras e Neemias, vamos falar um pouquinho sobre reformas espirituais então. Como é que elas acontecem? Com base no que nós vimos nesses dois personagens, reformas espirituais acontecem quando o crente se dispõe a servir na causa de Cristo. Não na minha própria causa. Ele nos chamou para fazer parte de um exército, mas a causa é dele. Então Deus nos leva sempre à origem. Vamos falar do primeiro amor, do primeiro impacto, do dia do resgate, do dia do encontro. Deus quer nos levar para perto da sua vontade cada vez mais. E perto da vontade de Deus, gente, tem bênção. Se o meu mover, se a minha intenção de me mover em resposta ao que Deus faz for unicamente para buscar a bênção, a intenção está ruim. O movimento, meu movimento de resposta ao chamado de Deus tem que ser única e exclusivamente para estar perto de Deus. Porque não existe lugar melhor para se estar do que perto de Deus. Porque estando perto de Deus, o mal foge, as trevas somem, a vitória acontece e a bênção chega. Mas eu vou porque Deus me atraiu. E me atraiu para alguma coisa especial. Que bom que nós podemos hoje participar da profissão de fé. A Rose, que legal. Reformas espirituais acontecem quando o crente se dispõe a servir na causa de Cristo. O livro O Monge e o Executivo, de James Hunter, ele fala de Jesus como um líder servidor. Um líder que serve. Serviu com a sua própria vida. Neemias e Esdras obedecem. Se você quiser ir olhando esses textos aí que eu coloquei, eles fazem o que precisa ser feito. O interessante é que esses textos vão mostrar que eles obedecem ao rei também. O rei fala com Esdras assim: Esdras, volta para lá e nomeia quem você quiser para ajudar a ensinar a lei. Mas volta. Neemias, pode voltar. Volta, passa um tempo lá, depois você vem aqui de novo. Vem trabalhar. Você, não estou te liberando não, você é meu copeiro. Embora lá você seja governador, aqui você é copeiro. E ele vai e volta. É um rei pagão. É um rei inimigo. E eles obedecem.
Por quê? Porque até o rei que é pagão, que é inimigo, está debaixo da autoridade de Deus. Porque Deus resolveu usar desde Ciro para abençoar o povo de Deus. Seja obra de quem? De Deus. Não importa se o imperador é o imperador da Babilônia, não importa. Deus está usando. Para quê? Para a sua própria causa. Eles obedecem, eles se dispõem para o serviço. Nós lemos que Esdras se dispôs no coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Jerusalém. Ele já era um escriba. Disposição de servir. E aí, exemplo inspirador. Tem uma parte da história de Neemias que ele fala alguma coisa assim: eu lancei do meu regaço, sacudi o meu regaço, e que Deus faça isso com qualquer um que não venha fazer parte disso. E eu fiquei pensando, falei, mas o que é isso? Sacudir o regaço? Que negócio é esse? Estranho, né? E na verdade o que ele simplesmente faz é, ele desamarra uma cinta, ele sacode aquilo ali. Ele está dizendo o seguinte: os governadores que vieram para cá antes de mim abusaram do povo, usurparam do dever deles, oprimiram o povo mais ainda. Eu não. Eu servi. A turma que veio para cá trabalhar comigo, eu hospedei na minha casa. A comida que vinha para o governador e a casa do governador eu não usei. Não me vali disso. Para quê? Para que ninguém pudesse me acusar. Exemplos inspiradores. E vamos falar a verdade, gente? Isso falta na nossa sociedade hoje. Exemplos inspiradores. Reformas espirituais, elas acontecem quando a oração é uma prática de vida para o crente, não moeda de troca com Deus. Tudo eles fazem e oram, já disse aqui. Tudo, oram antes de agir. A oração é mais para preparar o coração deles, para ouvir o que Deus vai fazer, porque eles já sabem que Deus está 100% nessa causa. A obra de Deus, você acha que Deus vai abandonar? Deus vai deixar? Aliás, dizem os historiadores que certa vez Martinho Lutero fez a seguinte oração: Senhor, essa causa não pode falhar. A reforma não pode falhar. Mas se falhar, não foi eu, Lutero, que falhei. Foi o Senhor. Porque essa causa não é minha. Ela é de Deus. Eu gosto disso. E falo, Senhor, me ajude como pastor de casa de pedra. Mas se eu falhar como pastor dessa igreja, não foi eu que falhei. Porque essa igreja não é minha. Eu não teria coragem de dar uma unha de qualquer um dos meus filhos por amor a esta igreja. E o Senhor entregou seu filho por ela. Reformas espirituais acontecem quando a oração é prática de vida. Não é quando a gente ora para que Deus abençoe a agenda da semana, para que Deus nos socorra nos momentos de crise. Eu gosto de algumas orações na Bíblia, e creio que você também. A oração que eu mais gosto na Bíblia é a oração do Senhor. Não é verdade? Não é linda? Como é que essa oração nasce? Os discípulos não sabem orar. Pai, Senhor, a gente não sabe orar. Você poderia ensinar a gente a orar? Orar como se convém? E diz, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade.
outra oração que eu gosto na Bíblia demais é a oração de Jesus também. Mas é a oração de Jesus no Getsemane. Essa oração de Jesus no Getsemane é chamada de oração contemplativa. Que Jesus chega para Deus e fala assim: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu não quero. Mas ela é contemplativa porque ela diz, ele continua: contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, eu quero. Jesus fala o que ele quer. Jesus fala o que está no coração dele. Mas vale para Jesus o que Deus quer. Agora, o que a gente vê nos evangelhos, Jesus constantemente orando. Espera lá, a oração precisa ser importante. Precisa ser. Porque se Jesus, o Filho de Deus, aquele que é Deus, que tem a comunhão interna, intensa com o Pai, constantemente orava, em qualquer situação, em qualquer momento, a oração precisa ser importante. Tão importante quanto o ar. Precisa ser. Eles oravam, Neemias e Esdras, pelo cuidado divino, mas combinavam a ação e oração. Reformas espirituais acontecem quando a oração é para o crente uma prática de vida. Ou seja, nós voltamos para a origem, nós retornamos para o começo, quando a gente se coloca em oração. Ontem ouvimos lá no Rio uma frase mais ou menos assim: nós teremos ousadia para ajudar a mudar o país quando tivermos coragem de dobrar os joelhos. Reformas espirituais acontecem quando o crente ou quando os crentes trabalham com Cristo em benefício do povo de Deus. Porque com Cristo, Deus está fazendo algo em Cristo e através da minha vida e da sua vida. Não tem como. Deus resolveu fazer algo através de mim e de você. Por isso que Ele resolveu se revelar apenas, unicamente, de um jeito que só vai acontecer em você. E não dá para se esconder disso. Certa vez, numa fábrica de porcelana, em Monte Sião, eu vi uma senhorinha pintando um vaso. E ela apertava um aceleradorzinho e o vaso rodava, e ela, com um pincelzinho, uma tinta azul, ela ia marcando aquele negócio numa velocidade incrível. Depois ela parava, ia fazendo umas florzinhas, e nós paramos do lado. Eu parei perto dela e falei assim: minha querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você, quanto tempo a senhora trabalha? Ela falou: muitos anos. Sempre fazendo a mesma coisa? Às vezes um desenho diferente. Eu falei assim: se algum dia eu comprar um vaso desse e levar para casa, e a senhora pôr na minha casa, a senhora vai reconhecer que esse vaso foi pintado pela senhora? Ela disse: sim, com toda certeza. Eu falei: mas como assim? Ela falou assim: porque quando eu faço essa arte aí, eu imprimo a minha marca. Eu consigo reconhecer em qualquer lugar. Deus fez assim conosco. Imprimiu uma marca em mim e você. E consegue nos ver e nos identificar em qualquer lugar. Em meio a essa sociedade perdida, falida, Ele olha para nós lá no meio e diz: eu consigo ver você. Marquei você. Você é meu, me pertence. Resolvi usar você. Por isso, nós precisamos entender que nessa obra Ele conta conosco para trabalharmos com Ele. Eu não sei se já contei uma história de um colega de seminário, terceiro ano de seminário, sentado na porta da casa com a namorada. Chega uma senhora chorando, desesperada. E ele fala: o que acontece, o que aconteceu? E ele, moça, fala, e ela: meu filho, 14 anos, acabou de falecer, acidente de moto. Nós moramos na roça aqui na cidade, perto de Leme, no estado de São Paulo. E ele ficou ali, perdido, sem saber o que fazer.
E como seminarista, queria ajudar, queria resolver o problema, e ele não era daquela cidade. Ele desesperado falou, mas posso fazer uma oração com a senhora? Ela falou, pode. Ele disse que ele abraçou essa senhora, orou com ela, e depois de um tempo, no final da oração, ela falou amém, e disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma amiga, e eu vou na casa dela, e eu vou pedir ajuda. E ela saiu. A gente estava numa aula de doutrina da vocação. E ele perguntou ao nosso professor, fiz certo ou fiz pouco ou fiz muito, professor? Ele falou assim, depende. Se você entende que você trabalha para Deus, você não fez nada, você fez muito pouco. Porque Deus te paga de um jeito, te dá tanta coisa, que você jamais seria capaz de retribuir com o seu trabalho. Se você trabalha para Deus, você não fez nada. Mas se você trabalha com Deus, no que Deus está fazendo nessa hora, você fez uma coisa fantástica. Você fez a única coisa que Deus não poderia fazer, que era estar diante daquela mulher e poder dar um abraço nela. Reformas espirituais acontecem quando o crente trabalha com Cristo em benefício do povo de Deus. Profeta Ageu, eu quero ler com vocês. Capítulo 1. Você precisa de ficar atento à leitura aí, que eu vou fazer uns recortezinhos no capítulo 1 aqui e ler umas partes. Capítulo 1, finalzinho do versículo 4. Gente, vocês acharam o profeta Ageu aí na Bíblia de vocês? Eu sei. Tem gente olhando o índice. Alguém foi esperto, celular na mão. Finalzinho do versículo 4 do capítulo 1 de Ageu, irmãos, olha só, diz assim, considerai o vosso passado. Pense no passado. Profeta Ageu, que está escrevendo para Esdras, para incentivar o Esdras a reconstruir o templo. É para isso que Ageu escreve. Então ele diz o seguinte, versículo 6, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha que coisa tremenda que Deus fala através do seu profeta. Vocês trabalham, correm atrás de um monte de coisas, tentam se alimentar, tentam se vestir, mas vocês nunca se satisfazem. Porque tudo que vocês ajuntam é para um saquetel furado, ou seja, um saco furado. Coloca em cima e vaza embaixo. O salário de vocês não dá para nada. Mal chegou o final do mês e está tudo apertado de novo. Sabe por que ele diz isso? Ele continua, versículo 6. Ele ainda fala. Subi ao monte. Versículo 9, por favor. Continuando, ele diz assim, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um sopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha causa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra e os seus frutos. Reformas espirituais acontecem quando o crente trabalha em Cristo e com Cristo para o benefício do seu próprio povo e da obra de Deus. Vamos voltar para Esdras? Ele bendiz a Deus no capítulo 7
por tudo aquilo que Deus faz, entendendo que a obra é de Deus. Esse versículo 28 do capítulo 7 é maravilhoso. Esdras vê o que Deus faz e disse: Deus fez, e isso me trouxe ânimo. Ele se anima, se reanima com aquilo que Deus fez. Seguindo, olhando para Esdras e Neemias, reforma espiritual acontece quando o crente confia na obra redentora de Cristo. O que eu tenho em mente? É acreditar que o que Deus está fazendo para resgatar o perdido vale a pena. É acreditar que a intenção de Deus, que toda a ação de Deus para resgatar quem não está dentro da igreja, vale a pena. É acreditar que esse sacrifício inteiro vale a pena. Que não é uma missão perdida. Que não é uma missão à toa. Para quem gosta de filme, já assistiu O Resgate do Soldado Ryan. Tá vendo? Tem uma discussão naquele filme, no início do filme, que eles estão discutindo o seguinte: essa missão não vale a pena. Como assim não vale a pena? Não vale a pena. Esse desperdício de homens, por causa de um, eles usam uma expressão alemã, que na nossa tradução ficou parecendo fubá. Ele fala assim: a missão é fubá, a missão é furtbá. Ou seja, não vale nada. E o capitão John Miller, vivido por Tom Hanks, fala assim: vale a pena. E eu estou disposto a entregar a minha vida e dos meus homens para resgatar o soldado Ryan. Tudo que Deus está fazendo pelo perdido vale a pena. Tudo que Deus fez por nós vale a pena. Não só a pena, valeu a vida de Jesus. Reformas espirituais acontecem quando o crente trabalha na obra redentora de Cristo. Eu gosto muito de ilustrações, mas nós vivemos uma época de ilustrações modernas. Eu quero mostrar uma ilustração para vocês. Eu acredito que a sociedade ela possa ser comparada com um navio
repleto de pessoas navegando por um mar revolto, indo em direção a pedras, e que depende de uma luz acesa. A minha luz e a sua luz. Se a nossa luz se apagar, se a nossa luz não brilhar, esse navio vai se chocar nas pedras e muita gente vai morrer. Por isso a palavra de Deus nos diz, vamos ler juntos? Assim, brilhe também para que os homens vejam as vossas obras, mas quem vai ser glorificado é o Pai que está nos céus. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mas nós imitamos Cristo. Nós imitamos Cristo. E Ele precisa sim ser imitado. Por quê? Porque Cristo foi um líder servidor. Cristo tinha uma vida de oração prática. Cristo trabalhou com Deus e como Deus para salvar o seu povo. Cristo acreditava que a obra do Pai valia a pena. O grande reformador da história humana foi Jesus Cristo. Porque através da sua vida, morte e ressurreição, Ele nos possibilitou voltarmos para a origem. Nos possibilitou voltarmos para junto do Pai. Desde aquela ruptura que aconteceu lá no Éden, o sacrifício de Cristo nos permite reformar a nossa história. Nós vamos celebrar isto nessa noite. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça enquanto nós vamos ouvir uma canção. Essa canção fala sobre o que Cristo fez. Mas eu queria mesmo que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você, por favor, meditasse no que Cristo fez por você. Pelo menos a gente vai aprender uma coisa nessa canção. Que só em Cristo, nós teremos a nossa vida reformada. Só em Cristo nós teremos reformas espirituais. Feche seus olhos e vamos ouvir.